Bom, galera, fim de jogo, o Vasco perde pro Corinthians de 3-0. Tem uma pancada de coisa para falar, porque teve muita repercussão negativa essa derrota do Vasco. E a gente, né, infelizmente aí tá vivendo uma situação bastante delicada com a questão do Carille, né? E também teve a declaração do Verratti. Vamos lá. Então, assim, primeiro, em relação à escalação, eu acho que o Carille, eu já falei isso, eu tinha falado isso numa live na semana passada, e eu achava que nos jogos que o Vasco tivesse com Cruzeiro, Flamengo e Corinthians no mês de abril, porque está intercalado com os jogos da Sul-Americana, o Vasco ia usar um time misto, tá? Eu imaginei isso por quê? Porque são jogos que o Vasco sabe que a chance de pontuar é pequena. Vencer é pequena e pontuar. Vencer era quase impossível em alguns desses jogos e pontuar a chance era pequena. Então ele ia fazer um mistão para poder dar valor à, né, à Sul-Americana e ao rendimento do time na competição internacional. A torcida demanda muito um título. A torcida quer muito esse título, né? Então a situação do treinador, eu acredito que ele viu que havia possibilidade de montar um time misto. Misto, foram 3 titulares, né? Era basicamente um time reserva. Só que isso não funcionou muito bem, né? Vocês viram que a questão foi a seguinte: o time não tinha compactação, o time estava jogando muito de igual para igual, muito aberto, não esperou o Corinthians errar. O Vasco propôs o jogo. E de certa forma, em algum momento, pelo Corinthians não ser um elenco tão qualificado assim, o Vasco em dado momento conseguiu performar. No começo do jogo o Vasco até controlou as ações em algum momento, e aí depois naturalmente sobressaiu a qualidade do Corinthians, principalmente os jogadores de ataque, principalmente o Depay, mas também porque aconteceram erros defensivos que são, a gente pode chamar de patéticos, né? O que facilitou demais a vida do Depay, né? Ele deve ter achado ridículo, né, o que ele viu. Então, por isso o Vasco se colocou já numa condição muito difícil no começo do jogo, já tomando 2-0 logo no começo, né? Menos de 25 minutos o Vasco já estava perdendo 2-0 e a situação começa a ficar muito delicada. O time precisa agredir, mas também não pode se expor muito, aquela situação de cobertor curto, né? E aí o Vasco tenta, o Carille faz alterações no segundo tempo, coloca jogadores titulares inclusive, só que era tarde demais, e aí o Corinthians já estava chegando, envolvendo muito facilmente a marcação. Uma questão que eu percebia que o Vasco, mesmo com o Tietê, né, e com o Cocão ali, o Jair era mais um meia passador, o Tietê tentando também trabalhar mais na construção para chegar no Payet, e eu senti, e o Cocão ali tentava administrar uma marcação um pouco mais pesada, mas também não conseguia dar vazão. O Puma subia muito, cobertura defensiva do Puma a gente já conhece, sabe que ele é frágil defensivamente. O Piton do lado esquerdo sofreu menos porque as investidas do Corinthians são mais pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, né? Onde fica mais o Depay, e o lado direito da defesa do Vasco, que acabou sendo o lugar onde o João Vitor acabou sendo, né, cometendo vários erros, inclusive fazendo gol contra. Uma noite do João Vitor para esquecer, e talvez para também colocar na cabeça do João Vitor que ele não é esse jogador excelente que talvez ele pense que seja, né, super incrível. Eu não sei se ele acha isso, mas às vezes eu sinto que ele acha que ele é um zagueiro, né, inacreditável, assim, que estar no Vasco é muito pouco para ele. Pode ser que não seja isso que ele pense de si mesmo, mas a sensação que eu tenho é essa. E não, João Vitor é um jogador em evolução, ele precisa de mais tempo para evoluir, de maturar, e aí naturalmente no futuro ele pode até se tornar um ótimo zagueiro, um bom zagueiro, mas no momento ele é um zagueiro mediano. E hoje cometeu erros crassos que custaram muito caro. Para mim custaria até a titularidade dele. Eu acho que é caso até para repensar a titularidade do João Vitor depois dos erros de hoje. Foram erros de cálculo, erros de posicionamento, erro de atenção, erro de tudo. Cometeu tudo de errado. Então, João Vitor,
eu acho que é caso de resetar, viu? Você, sabe, volta pro básico, para treinamento básico, sabe? Posicionamento, passe, tentar cortar passe, entendeu? Tomada de decisão, errou até tomada de decisão. Então, assim, para mim hoje o Vasco prova que não tem um time B que tem a capacidade de jogar o Campeonato Brasileiro. Esse mistão aí que o Vasco quer fazer, não dá para fazer no Campeonato Brasileiro. O que dá no máximo é para poder substituir algumas peças do time titular. Bota o time titular em todo jogo e substitui 2 ou 3 peças no máximo, tá? E o Vasco tem que jogar contra o Corinthians, o Vasco tem que jogar retrancado, defensivo, esperar o Corinthians. Era só isso. Não tinha nada além disso para fazer. E eu até concordo, sinceramente, eu até concordo que dava para você jogar com o time misto. Eu acho que dava. Só que não desse jeito, e não sem treinamento, e não da forma como foi. E não com o Carille pensando que todos os jogadores que estão ali, por eles terem algum nome, eles vão resolver. Não vão resolver. É sempre um desastre, é um time que não está pronto, é um time que não tem condição de jogar junto porque não está acostumado. É um time que estava um bando perdido, ninguém sabe o que o outro vai fazer, não tem triangulação, não tem troca de passe, não tem ultrapassagem, não tem posicionamento, nada, um deserto, tá? Um deserto. E eu sou a favor de testar os meninos. O Freitas hoje jogou, mas eu queria ver o Oliveira jogar com o Lemos, queria ver o Oliveira jogar com o Freitas, o Lemos jogar com o Oliveira, ou com Freitas e Oliveira, não sei. Eu queria ver outras formas desses jogadores jogarem juntos, porque hoje Léo Pelé foi inocentado, né? A gente criticou tanto o Léo e hoje a gente viu o João Vitor cometer erros piores do que o Léo. Então, assim, no final, aí o Carille acha que temos um grande elenco, o Carille acha que não precisa contratar, aí o nosso presidente acha que a gente está entre os 8, aí o nosso atacante mostra que o clima no vestiário deve ser o pior possível, que deve estar tendo rusga interna entre os jogadores e desentendimento. Não sei se a postura dos jogadores também é para poder derrubar o treinador, não sei, não dá para saber. A sensação que dá é que tá muito ruim e que esse mês de abril seria um mês de altíssimos desafios, vai ser um completo desastre. A não ser que haja uma mudança de postura muito absurda, vai ser um completo desastre. Tem muito o que falar, uma derrota muito dolorida, até porque dolorosa, né? Até porque não foi 3-0, né? Foi 5-0. Aqui 2 gols foram anulados corretamente, mas a gente sabe que o Vasco tomou aqueles gols. Então, assim, é esperar para ver qual vai ser a postura do time com o Porto Cabelo em casa. Espero que mude, espero que tenha um choque de realidade, mude a postura, para ver se a gente consegue pelo menos ter paz para não rebaixar esse ano. Tamo junto, galera.